Boa tarde, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Podem se assentar, podem ficar à vontade. E nós agora vamos ouvir uma palavra de Deus ao nosso coração. Nós estamos, irmãos, vivendo uma campanha que fala sobre 21 dias guardando o coração. Quem tem acompanhado os devocionais pelas redes sociais? Algumas pessoas têm acompanhado, então nós estamos 21 dias guardando o nosso coração, mas não para guardar ele somente os 21 dias, mas que nós possamos, depois desses 21 dias, continuar guardando o nosso coração até que Jesus Cristo venha. Amém? E hoje a pergunta do nosso devocional era: como você tem vivido? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. E eu queria já lançar essa pergunta para que ela fique trabalhando na sua mente. Como você tem vivido? E nós vamos ler a palavra de Deus, e a partir desse versículo nós vamos ouvir a voz do Senhor ao nosso coração. Quero que você abra a palavra de Deus comigo, lá em João 3, verso 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós acabamos de ler que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E nós falamos sobre guardar o nosso coração, e uma das maiores lutas nossa, como cristãos, é guardar o nosso coração. E nós temos que guardar o coração de muitas coisas, mas a principal delas é guardar o nosso coração de uma vida natural. Por que guardar o nosso coração de uma vida natural? A palavra de Deus nos mostra que só há dois caminhos para a gente viver. Ou nós vivemos uma vida natural, ou seja, uma vida carnal, e quando nós falamos de carnal, não estamos falando necessariamente de uma vida pecaminosa. Carnal é aquilo que nós somos carne. Ou nós vivemos uma vida espiritual. E quando que nós começamos a viver uma vida espiritual? Como se vive uma vida espiritual? A vida espiritual, ela começa a acontecer quando nós nascemos de novo. Nós precisamos nascer de novo para então viver uma vida espiritual. E a palavra de Deus nos orienta e nos mostra que nós nascemos de novo quando nós aceitamos Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas. Lá em Romanos 10, 9 diz que aquele que crê com o coração e confessa com a boca alcança a salvação. Então nós precisamos confessar Jesus como o Senhor das nossas vidas. Nesse momento, a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 6, 17, diz que nós nos tornamos um só Espírito com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus passa a morar dentro de você através do Espírito Santo de Deus, e vocês se tornam um. E agora é esse Espírito dentro de você que faz nascer em você uma nova vida. E é isso que nós temos que crer, que Deus tem uma nova vida para nós. E antes desse momento, então você pode pensar, como nós vivíamos antes desse momento? Como nós vivíamos antes de confessar Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas? Não significa que você não conhecia Jesus, mas significa que você conhecia Jesus segundo a carne. Muitas pessoas conhecem a Jesus, mas conhecem segundo a carne. Mas somente em espírito nós podemos ter uma visão clara de quem Deus é. E é isso que Deus deseja que cada um de nós tenhamos, uma visão clara de quem Ele é. Essa semana eu tive uma oportunidade de conversar com o Jordriel, e eu falei para ele sobre a importância de confessar Jesus Cristo como Senhor da vida dele. E ele entendeu essa necessidade, ele confessou a Cristo. Depois que eu fui embora, ele me mandou algumas mensagens. E eu lembro que uma das mensagens ele falou assim: se eu soubesse que era tão bom o que eu estou sentindo, né, eu não tinha me afastado de Cristo, eu tinha voltado antes. Eu tinha voltado para Cristo antes. Mas não é que ele não lembrava que aquilo era tão bom, porque antes de confessar Jesus Cristo, ele até conhecia Jesus Cristo segundo a carne. E quando nós confessamos Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, e o Espírito vem habitar em nós, nós passamos a conhecer Jesus Cristo segundo o Espírito. E aí sim nós conseguimos enxergar o quão bom, o quão maravilhoso Ele é. E é isso que Deus quer que você faça, que você o conheça segundo o Espírito, e não segundo a carne. E somente o próprio Espírito pode revelar a nós quem Ele é. Em um momento Jesus pergunta aos discípulos, Ele diz assim: quem eles dizem que eu sou? Uns dizem que tu és o profeta, uns dizem que tu é Elias, mas Ele diz assim: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: exatamente, foi o meu próprio Espírito que revelou a você quem eu sou. E foi o próprio Espírito que revelou a Pedro quem Jesus era. E é o próprio Espírito que precisa revelar a vocês quem verdadeiramente Jesus é.
Nós precisamos conhecer verdadeiramente Jesus. Não Jesus de uma história contada, não Jesus como uma história, mas Jesus como uma realidade dentro do coração de cada um de nós. Nós não precisamos conhecer uma história, nós temos que ter uma história com Jesus. Essa é a diferença. Ele precisa fazer parte da nossa história e nós parte da história que Ele está criando, porque Deus está criando uma nova história para essa geração, para essa cidade, e nós precisamos então fazer parte dessa história. Eu quero ler um outro versículo com você que confirma tudo isso que eu estou te dizendo, que está lá em 2 Coríntios 5:16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então que daqui adiante nós não conhecemos mais a Jesus segundo a carne. Quando nós conhecemos a Jesus segundo a carne, quando nós olhamos a vida segundo a carne, nós vamos ver aquilo que a carne vê. Quando nós vivemos uma vida natural, nós vivemos uma vida cheia de oscilações. Aqueles que vivem uma vida natural, eles são como uma montanha russa. Uma hora eles estão lá em cima, outra hora eles estão lá embaixo. Porque a nossa carne, ela oscila muito. A nossa carne, ela varia o tempo todo. Uma hora ela está bem, uma hora ela não está. Por isso que a nossa vida não pode mais ser filmada segundo a carne, mas segundo o nosso Espírito. E não mais o nosso Espírito, mas segundo o Espírito de Deus, que agora habita dentro de nós, quando nós confessamos Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. E o problema é que as pessoas com uma vida natural não conseguem guardar o coração. E quando elas não guardam o coração, elas começam a dar lugar no coração dela às coisas do mundo. E Deus começa a perder o lugar. E nós começamos a nos distanciar de Deus, nós começamos a nos afastar da presença de Deus. E daí tudo que a gente olha parece que está errado. Uma pessoa de uma vida natural, tudo para ela está ruim. Porque a igreja está ruim, o trabalho dela está ruim, a célula dela está ruim. E realmente quando você olhar as coisas segundo a carne, sempre as coisas vão estar ruins. Porque a carne vai ver aquilo que é carne. E a palavra de Deus diz que a obra da carne é o quê? Que a obra da carne é a ira, é as dissensões, é as facções, a mentira. Então a carne vai ver o que é da carne. E nós percebemos que quando a pessoa ela vive uma vida em espírito, ela começa a enxergar aquilo que é espiritual. Ela começa a ver o amor, ela começa a ver a paz, ela começa a ver a alegria. Porque onde você está sempre vai haver a obra da carne e a obra do espírito. Você precisa escolher o que você vai focar. Às vezes a gente fala assim, na igreja só tem isso, na igreja só tem contenda, na igreja, por isso que eu não vou na igreja. Se você vê todas essas coisas ruins na igreja, é porque todas essas coisas ruins estão em você. Seus olhos estão carnais. Não existe essas coisas na igreja? Existe sim, infelizmente. Existem às vezes dissensões, existem brigas sim. Mas existe muito amor, existe muita paz, existe muita alegria. Depende de você como igreja. Porque quando você olha para a igreja, você precisa entender que você é a igreja. Será que as coisas que você está vendo na igreja não são as coisas que estão em você? Então nós precisamos mudar a forma de ver as coisas. Nós precisamos então passar a ver as coisas de forma espiritual. Deus criou o homem para ser espiritual, porque é no espírito que o homem tem comunhão com Deus. É no espírito que o homem sente a Deus. E é somente em espírito que nós podemos ter relacionamentos profundos, tanto com Deus quanto as pessoas. As pessoas que elas têm uma vida natural, elas não têm relacionamentos profundos, porque elas são superficiais. Mas quando nós entendemos que Deus tem uma nova vida, nós começamos a viver relacionamentos duradouros, relacionamentos profundos e verdadeiros. E é isso que Deus quer te dar. Deus quer te dar uma nova vida, Deus quer te dar um novo nascimento. Deus quer que a partir de hoje você possa sair daqui vivendo de uma outra maneira. Nós acabamos de falar que o resultado de uma vida natural são as frustrações, são as oscilações. Mas qual o resultado então de uma vida no Espírito? E é isso que eu quero falar para você hoje. Há muitos resultados de uma vida no Espírito. Mas o problema é que esse resultado, ele só pode ser percebido em Espírito. E eu quero ler mais um versículo com você. Está lá em 1 Coríntios 2,14. Que diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne muito bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Não adianta às vezes a gente tentar explicar princípios espirituais para alguém que não nasceu de novo,
porque as coisas espirituais são discernidas no Espírito. E é por isso que às vezes a gente fala algumas coisas e as pessoas não querem ouvir. E não é que elas não querem ouvir, é que elas não podem discernir, porque aquilo ali não são simplesmente conceitos ou palavra. Lá em João diz que a palavra de Deus é espírito e vida. E para discernir o espírito e vida, precisa ser alguém espiritual. Então nós não deveríamos discutir princípios, nós deveríamos levar as pessoas a esse novo nascimento. E o que leva as pessoas a esse novo nascimento? É aquilo que eu estou vivendo como uma nova criatura. Se as pessoas realmente enxergarem a diferença em nós como uma nova criatura, como alguém que nasceu de novo, elas também vão querer nascer de novo para desfrutar de tudo aquilo que nós temos desfrutado, para desfrutar do resultado de uma vida espiritual. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Quais são os resultados práticos de uma vida no Espírito? E o primeiro resultado é que quando nós temos uma vida no Espírito, nós temos poder de ser testemunhas de Cristo. Lá em Atos fala, recebereis o Espírito Santo e tereis poder para ser minhas testemunhas. O que é ser testemunha? É testemunhar dos feitos de Jesus, testemunhar daquilo que Cristo fez. Quando a gente tem um encontro com Jesus e a gente começa a viver Jesus, a gente quer falar de Jesus para todo mundo. O Espírito nos torna testemunhas. E se você não tem esse desejo ardente no seu coração, se você não fala de Jesus Cristo, não fala daquilo que Ele é, daquilo que Ele representa e daquilo que Ele fez, é porque talvez você ainda não esteja desfrutando do resultado de uma vida espiritual. Quem é espírito não consegue, irmão, se calar diante daquilo que Jesus Cristo fez nas nossas vidas. Aquele que conheceu Jesus Cristo segundo o Espírito, ele grita para o mundo inteiro aquilo que Jesus fez e faz. A palavra de Deus também nos fala que quando nós vivemos em espírito, nós vencemos a carne. Gálatas 5,16 diz, andai no espírito e não satisfarei o desejo da carne. E aqui está o nosso grande problema. Às vezes nós lutamos contra a nossa carne. A gente vai em tal lugar, já sabe que vai encontrar uma pessoa, você já vai pensando, não, eu tenho que ficar calmo, eu não posso chegar lá e xingar tal pessoa, eu não posso chegar lá e bater em tal pessoa. Isso não é uma vida em espírito. Ah, pastor, mas antes eu já chegava e já batia, eu já chegava batendo boca, eu já chegava fazendo barraco, e agora eu não faço mais. Mas se não fazer barraco é uma luta para você, é uma dificuldade para você, ainda é uma obra da sua carne, é a sua carne se esforçando. E nós não temos que nos esforçar, nós temos que crer que uma vida em espírito naturalmente vai nos fazer vencer a carne. A carne é vencida quando nós tomamos a decisão de viver uma vida segundo o Espírito. Outro resultado de uma vida em espírito é a edificação da igreja. Como assim a edificação da igreja? A Bíblia nos fala que o próprio Espírito, ele derrama dons sobre a igreja. Mas para que esses dons sejam derramados sobre a nossa vida, nós precisamos viver uma vida em espírito. E quando nós andamos em espírito, o próprio Espírito começa a manifestar dons sobre a nossa vida. E a Bíblia diz que os dons são para a edificação da igreja. Alguém que tem uma vida espiritual, ele tem prazer na edificação da igreja. Ele tem prazer de estar inserido na obra de Deus. Ele tem prazer de vir numa diaconia limpar a igreja. Outra coisa que o Espírito faz em nós, ele nos liberta da lei. E ele diz, se fomos guiados pelo Espírito, não estamos mais debaixo da lei. Quando nós vivemos em Espírito, nós não somos mais oprimidos pela lei. Tem muitas pessoas que acham que a lei é para levar você até Deus. O que leva você até Deus é o Espírito Santo dentro de você. A lei, ela nos oprime. Nós não podemos mais viver debaixo de lei, nós precisamos viver debaixo da graça de Deus. A Bíblia fala lá em Hebreus 8:10 que Deus agora colocou as leis em nosso coração. Há uma lei dentro do seu coração e ela é viva através do Espírito. E essa lei que nós seguimos, não mais a lei de Moisés, mas a lei do Espírito e da vida que é colocada dentro de nós. Mas somente pelo Espírito nós podemos discernir essa lei dentro do nosso coração. E por último, a palavra de Deus diz que quando nós vivemos em espírito, nós ganhamos um novo coração. E eu quero ler com você Ezequiel 36:26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis.
Quando nós recebemos o Espírito em nós, quando nós andamos pelo Espírito, nós recebemos o novo coração. Ele diz que esse coração é um coração de carne. E quando fala de carne, nesse sentido, nesse versículo, está falando do quê? Está falando de ser sensível. Um coração de carne, ele é sensível ao Espírito Santo de Deus. Que o seu coração esteja sensível ao Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito vem morar em nós, nós passamos a andar pelo Espírito, ele se torna sensível. Mas conforme nós vamos nos afastando de Deus, ele começa a pedrificar de novo, ele começa a se tornar de pedra de novo. E nós precisamos guardar o nosso coração para que ele se mantenha sensível à presença de Deus, que o nosso coração se mantenha sensível à direção que Deus vai nos dar. Porque acredite, Deus nos dá a direção em todo o tempo. Qual é o problema? O problema está no nosso coração, que muitas vezes é endurecido. E nós precisamos guardar o nosso coração. João 3,3 diz que aquele que não nascer do Espírito não pode ver o reino de Deus. Na verdade, não pode nem ver, muito menos entrar no reino de Deus. É necessário esse novo nascimento. Esse novo nascimento muda realmente quem nós somos. Esse novo nascimento nos transforma verdadeiramente, de dentro e para fora. E talvez Deus te trouxe até aqui nessa tarde hoje para viver esse novo nascimento. E esse novo nascimento não tem a ver com religião. Esse novo nascimento não tem a ver com denominação. Esse novo nascimento tem a ver com uma nova vida em Cristo Jesus. Tem a ver com uma nova vida agora recebendo o Espírito Santo dentro de você, se tornando um só Espírito com Ele. E aí esse Espírito que agora reside dentro de você vai ter liberdade em te direcionar, vai ter liberdade em mostrar a vontade de Deus para a sua vida. Nós declaramos muitas vezes que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque essa é uma realidade da palavra de Deus. Mas muitas vezes aquilo que Deus faz não parece bom, não parece perfeito, não parece agradável. Porque nem sempre a vontade de Deus é boa e perfeita para a nossa carne, mas ela é boa, perfeita e agradável para o nosso espírito, pois que as coisas de Deus precisam ser discernidas em espírito. E hoje Deus quer trazer vida ao seu espírito, Ele quer trazer vida de Deus. E talvez você pense que talvez você criou a sua vida inteira em Jesus, mas a palavra de Deus, ela é muito clara acerca de um princípio. E eu quero ler esse versículo com você, que é Romanos 10:9, que diz o seguinte: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Esse princípio precisa se cumprir na vida de todos nós. Em algum momento nós temos que parar, nós precisamos crer e confessar essa realidade.